população, portanto era algo que acontecia na surdina, só quem estava no meio é que sabia o que estava acontecendo. So that private firms, big and small, go to the federal laboratory and pay the federal scientists and engineers to solve their technological problems. Então estava acontecendo aí um processo em que as corporações, as empresas, digamos, da iniciativa privada, estavam recorrendo aos cientistas e aos pesquisadores dos quadros dos laboratórios oficiais e pagavam-lhes para eles resolverem problemas, ou seja, era uma consultoria de funcionários públicos, digamos, para empresas privadas. That doesn't fit with the ideology. E isso não combinava adequadamente com a filosofia do livre mercado e com os mecanismos, digamos, capitalistas de concorrência e de mercado, que são a base ideológica, né, dos Estados Unidos. Second weakness, insecure funding. No public legitimacy. How do you know that Congress is going to keep voting the funds for the system? Então, o segundo ponto fraco era essa insegurança no financiamento, não havendo garantias de que anualmente o Congresso norte-americano aprovasse as verbas necessárias para manter o financiamento destes centros de pesquisa. So the third weakness was the system was great for getting ideas out of the laboratory and into the commercial space, but not good at moving them to mass implementation or mass production. Bom, havia aqui uma terceira fraqueza que era, embora tivesse sucesso em migrar estas iniciativas e estes projetos dos laboratórios para as pequenas e médias empresas, não estava ainda logrando sucesso em tornar isso em grandes produtos de consumo de massas. So with technology after technology, the US pioneers and other countries take the leadership in mass implementation, mass production. Então, de tecnologia em tecnologia, outros países, concorrendo com os Estados Unidos, tiveram mais sucesso em massificar as suas inovações e o produto da sua pesquisa tecnológica. The internet, the US started, I think we're now 16th in the world in access to high-speed broadband, and our speeds are much slower than Japan, Korea, many European countries. Então, embora tendo sido nos Estados Unidos que se iniciou a internet, hoje os Estados Unidos estão na 16ª posição em termos do ranking de acesso à banda larga e serviços em alta velocidade providos através da internet. Same thing with solar panels, flat panel displays, other technologies moved to mass production in Asia that had been pioneered in the US. O mesmo aconteceu com os painéis solares, com as telas planas e com uma série de outras tecnologias que foram pioneiramente desenvolvidos nos Estados Unidos, mas que atingiram o mercado de massas a partir das economias asiáticas e dos países do Oriente. So the Obama administration came in, they saw what this system had done, could do, and they wanted to address these weaknesses, well, particularly this third weakness. Então, a avaliação que a administração Obama fez deste programa oficial de estímulo à pesquisa, especialmente combatendo esse terceiro ponto fraco, que era essa dificuldade de massificar ou tornar comercialmente expandida o acesso a essas inovações, e foi nesse sentido que a administração Obama se debruçou. So, a big chunk of the 2009 stimulus bill was directed to the Department of Energy to advance clean energy technologies, green energy technologies. Uma parcela significativa do orçamento foi dedicado ao Departamento de Energia, foi para desenvolver estas novas tecnologias relacionadas com energia verde, energias limpas. And they wanted to obviously reduce oil imports, reduce dependence on Middle Eastern oil,
But they said, let's not shift from gasoline-powered cars to electric cars with batteries that we have to import from East Asia. Bom, então o objetivo, obviamente, do desenvolvimento dessas tecnologias limpas e verdes era reduzir o consumo de petróleo, a dependência do Oriente Médio, mas com cautela para não migrarmos de carros movidos a combustíveis fósseis para carros elétricos que dependeriam de baterias que teríamos que importar então dos países do Extremo Oriente. So they had a lot of money to work with, and they proceeded using every possible policy tool, government procurement, grants, loans, changes in regulations, changes in standards. Então eles fizeram um levantamento exaustivo de todas as ferramentas e mecanismos disponíveis, reavaliando as políticas de licitações, de compras, de subsídios, de patrocínios, para buscar, enfim, uma fórmula que atendesse a este objetivo. And they organized a comprehensive strategy across a whole series of different clean energy technologies, solar, wind, biofuels, advanced batteries, electric cars, too many even that my team was had to focus on 5 of them. Então eles desenvolveram uma variada gama de iniciativas em vários setores, carros elétricos, baterias, energia solar, enfim, uma série de campos tecnológicos nos quais seriam dedicados esforços significativos, mas a minha equipe só conseguiu, enfim, focalizar-se em 5 desses campos de pesquisa, ou 5 linhas de produtos. So, one of the important continuities was that many of the firms that got big chunks of money were firms that the Department of Energy had been working with for the previous 10, sometimes 20 years to develop their capacities. Então, uma das formas de garantir uma certa continuidade entre o passado e o que se pretendia fazer doravante foi justamente trabalhar com as corporações ou com as empresas que foram mais generosamente aquinhoadas, digamos, com os recursos que foram transferidos por estas agências federais e que são as corporações com as quais então eles trabalharam mais de perto. So we went through looking for the relatively small firms that got big sums of money. You can see that that many of them were relatively recent, but they had been, in almost all the cases, working with the Department of Energy for some time. Some of the small firms were basically spin-offs from the National Renewable Energy Laboratory of the Department of Energy. Vocês podem ver por esta lista que são empresas relativamente recentes, algumas delas incubadas a partir daquele ato do Governo Federal para estimular o surgimento de novas empresas inovadoras, e elas receberam consideráveis somas de recursos e são relativamente jovens, e estão aí os nomes delas, e acho que entre parênteses está a data da fundação e ali os montantes recebidos. Two of the most interesting, Fisker and Tesla, are startup electric automobile producers, and they essentially gave them big chunks of money as a kind of threat to the Detroit General Motors, Ford, Chrysler, saying, if you don't move fast towards electric cars, we're going to cut you out of the action and basically replace you with new firms. Então, entre estas aqui há duas que vale a pena mencionar em especial, que é a Fisker e a Tesla, que receberam grandes montantes de dinheiro para desenvolver o carro elétrico como uma sinalização para os grandes conglomerados automotivos de Detroit, a Ford, Chrysler, General Motors,
a laia de ameaça, tipo, se vocês não se adiantarem nas pesquisas sobre os carros elétricos, nós temos aqui instrumentos para suplantá-los e vocês vão ficar fora do, digamos, fora da onda, né? So, part of the complexity is that some of these bets have already gone bad, and Solyndra was a firm, relatively recent firm from 2005. They were called Solyndra because they make cylindrically shaped solar panels that would be easier to install on roofs and would track the sun better than flat panels. Então, algumas dessas apostas revelaram-se, enfim, fracassadas, como foi o caso aqui da Solyndra, que foi uma empresa que desenvolveu painéis solares cilíndricos que seriam mais facilmente instaláveis nos telhados e capturariam a incidência solar durante um período mais amplo e que quebrou em 2011. So, Solyndra couldn't solve the manufacturing problems, and they were in this market where the Chinese solar panels were dropping very sharply in price, and they were losing money hand over fist and went bankrupt. Então a Solyndra teve problemas com a parte industrial, digamos, de industrialização dos seus produtos, onde encontraram uma concorrência da indústria chinesa que já estava praticando preços muito baixos e, portanto, a Solyndra acabou entrando em falência justamente por não ter viabilizado uma estrutura de fabricação compatível com os preços de mercado. And so this has become a big political issue in American politics. The Republicans are using the Solyndra bankruptcy to claim that this whole program was corrupt and misguided, and to try to restrict the Obama administration's ability to continue. Então este caso da falência da Solyndra tem sido utilizado como um tema político forte, sobretudo pela bancada republicana, que deste modo procura limitar e reduzir a atuação da administração Obama no estímulo a este tipo de projeto de desenvolvimento. But actually, when you look at the use of these loan guarantees for advancing solar power, most of the grants actually were going not to production firms like Solyndra, but to generation projects to build big utility scale solar plants, some with photovoltaic, some with concentrated solar. Olhando aqui para o montante de recursos que foi dedicado ao desenvolvimento da tecnologia que faz uso da energia solar, observa-se que a maior quantidade de recursos foi para a instalação de grandes parques de captura de energia solar, portanto para geração de energia e não tanto para a fabricação de equipamentos. A lot of these are in California, Nevada, Arizona, and in California the state government has required that by some point in the future the electrical utilities have to get a certain percentage of their electricity from clean energy sources. So as soon as these, or before they start building these plants, they have a 30-year contract with the utility to buy all their electricity. Então estas empresas de geração de energia elétrica, até por uma determinação legal no estado da Califórnia, têm um prazo de até 30 anos para ter na sua matriz de geração de energia elétrica um componente solar importante, razão que explica o alto investimento nestas grandes estruturas de captura de energia solar para geração de energia elétrica, para alterar a composição da origem, né, dessa energia elétrica que é distribuída pelas empresas provedoras de energia. So the federal loan guarantee is really like a no-brainer, because
I mean, private financial institutions should be financing that if the project has a 30-year stream of revenue. Então, isto não faz muito sentido, porque se são projetos viáveis, com uma capacidade de retorno num período de até 30 anos, isto deveria ser objeto de financiamento por fontes privadas e não por dinheiros do governo. Okay, so the obvious question is, are these initiatives working? So this is just data on the amount of new solar photovoltaic capacity being added in the US. And you see that 2010 is pretty much a doubling from 2009, and we expect 2011, that's just the first quarter, to be substantially higher. So they have dramatically shifted the curve. Bom, então, o importante é saber se realmente está funcionando, está dando os resultados desejados, e podemos observar aqui neste gráfico que a capacidade instalada de campos com células fotovoltaicas, portanto, a conversão de energia solar em energia elétrica, em 2010 praticamente dobrou em relação a 2009, e a projeção para 2011 aponta também para um crescimento substancial, diria mesmo exponencial. And the strategy was the more production, the sharper the price decline, the more competitive solar would be with conventional energy. And they have been achieving these big price declines. The Chinese have helped, but that it's also been true of US production. Bom, então a lógica seria expandir a produção, né, de energia elétrica a partir de energia solar, para com isso criar um mercado, fazendo baixar os preços dos equipamentos. Isso tem sido observado com uma ajudinha também da pressão de mercado derivada dos produtos fabricados na China. Okay, that I'm going to talk a little bit about the electric battery plants, because a big part of the program is pushing electric cars, and to do that you need the lithium-ion batteries, and they want to produce those in the US. Uma parte considerável desse projeto, também dedicado à produção de carros elétricos, tem um componente essencial que é a produção de baterias. Então, vou falar um pouco sobre o que foi feito em termos de estimular a produção e o desenvolvimento dessas baterias elétricas. This is the policy which is most obviously not WTO compliant. Esta é talvez a política mais óbvia que não atende aos requisitos da Organização Mundial de Comércio, porque tem forte componente de subsídio. They gave $1.5 billion in grants to firms to build electric battery factories. O governo americano concedeu $1,5 bilhão para empresas norte-americanas construírem fábricas de produção de baterias elétricas. And you see here further down that 400 million of the grants were going to support government agencies purchasing the electric cars to make sure that the electric batteries were going to have homes in the cars. Então, um dos mecanismos foi justamente $400 milhões desse total de fundos foi para financiar órgãos públicos que comprariam então os carros com essas baterias para viabilizar a manufatura e a produção dessas baterias nos Estados Unidos. But we now have some of these plug-in hybrid cars, actually on the market, but the numbers are still very small. So it's very early in this process. Bom, ainda é cedo para tirar alguma conclusão, até porque a entrada no mercado destes carros híbridos, que são parte combustível fóssil, parte com energia elétrica, tem tido uma evolução
diria não tão rápida, mas que ainda não podemos ainda concluir sobre o seu sucesso. And I mean, one of the things that the Obama administration has been doing to make this happen is they put money for recharging stations, because obviously the big issue with the plug-in hybrids is how far can you go between charges? Where can you find a station to recharge? Então, um dos estímulos que a administração Obama tem feito para apoiar este programa tem sido justamente viabilizando a instalação de mais estações de recarga, onde você pode ligar o seu carro na tomada, né, literalmente, para carregar a bateria. So let me pull together this part, that this program has been going 2.5 years, but it's really a 10-year plan for these new technologies, that the driving down of costs, the move to mass production, the ideas that they were bending this curve in a way that would make a very dramatic change, by 10 years from now. Então, embora decorridos 2 anos e meio, né, desde estas políticas estimulando este setor, é num horizonte de 10 anos que nós podemos observar uma inversão da curva, proporcionando a redução de custos, que tornará a viabilidade, né, assegurada para a implantação destas novas tecnologias. But then we enter the realm of political reality. The Republicans control the House of Representatives. They're actually trying to block any money to continue the stimulus program. If Obama is defeated in the next presidential election, very high likelihood that the Republicans will just kill these programs and this curve will go like that. E aí entramos no cenário e nos bastidores da questão política, onde o Partido Republicano controla a Câmara dos Deputados e tem fortes resistências e restrições a estes programas, e caso o Obama não seja reeleito na próxima eleição presidencial, a probabilidade é alta de que estes programas sejam simplesmente eliminados, erradicados da agenda por iniciativa e controle da visão do Partido Republicano. So the tension here is one of timing, that driving forward this clean energy transformation has the potential to generate enough new investment to drive the U.S. into a new period of growth. Então, aqui há uma visão estratégica onde realmente a consolidação num período maior de até 10 anos para consolidar esta política permitiria aos Estados Unidos recuperar um papel de liderança no processo de recuperação da economia e de crescimento. But it's not having its impact quickly enough to ease the unemployment and recession conditions. Porém, os impactos não estão sendo suficientemente rápidos para aliviar as pressões sobre as perspectivas recessivas e o aumento do desemprego. So this is a graphic, you might have seen it. It puts all of the U.S. post-World War II recessions on the same scale, and this is number of months across the bottom. So you see that this recession is, not like any other post-war recession. On this axis, it's cut off. It's the on this axis, it's job employment loss from the pre-recession conditions. So
this is deeper in terms of employment loss and much longer in duration than any of the other downturns. Então este gráfico aqui, ele tem no eixo vertical aqui o impacto sobre a taxa de emprego ou desemprego e na horizontal a duração, né? E colocou em cada uma destas linhas, descreve cada um dos períodos recessivos da economia norte-americana. E o que é peculiar observar neste período mais recente é que o efeito sobre o desemprego é mais acentuado e a duração também é maior em relação às outras recessões observadas desde a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. So in the United States, this is the 1930s all over again. This isn't an ordinary recession, this is a depression. Então nos Estados Unidos paira o fantasma da Grande Depressão da década de 30. Não é uma recessão como outra qualquer, há realmente o temor de uma grande recessão. So you can see this with fixed private investment as a share of GDP. It's just fallen very dramatically. There's been a little bit of an upturn that stops at the first quarter of 2011. By the third quarter, it's up to 12.5%. Então isso seria o componente, digamos, privado na formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, onde se observa ali um declínio no primeiro trimestre de 2011, com uma ligeira recuperação, mas ainda em níveis percentuais em relação ao PIB muito baixos. Business fixed investment has largely recovered. The shortfall is residential housing. A reposição de capital e de investimentos da indústria, ela foi assegurada. Onde há uma queda acentuada é no componente da indústria da construção civil, né? No setor segmento. So nobody expects the housing sector to come back soon because of the overhang from the mortgage crisis. Então, ninguém espera que haja uma rápida recuperação do setor imobiliário, até por conta da crise no setor de financiamento imobiliário. So the only path for real recovery in the US is dramatically increased investment for infrastructure, for energy, for clean energy, government initiatives of that. Então, para os Estados Unidos, na visão dos Estados Unidos, digamos, o rumo para a recuperação económica passaria não pela recuperação do setor imobiliário, mas sim numa aposta forte no setor de energias limpas e da ação governamental de estímulo ao desenvolvimento destes setores. So this is by way in parallel with the crisis of the Eurozone that we have a very serious problem of how the global economy is going to return to anything like its previous levels of growth. Então, ocorrendo esta situação de crise nos Estados Unidos em paralelo com a crise na zona euro e na Europa, é difícil prever quando é que se vão retomar níveis de crescimento positivos anteriores à crise desde 2008, basicamente. So I'm going to end with my own kind of crackpot solution to the global crisis that I've been pushing as really the only way out that I see. Então eu vou dar aqui a minha receitinha pessoal, né, sobre como é que a gente pode sair desta crise global de acordo com a visão que eu tenho de todo este contexto. Né? So the premise is that the barriers in
the developed countries to significantly increasing the government's role in GDP the political barriers are insurmountable. Bom, então a primeira premissa é que realmente há limites incontornáveis de atuação dos orçamentos públicos, né, na recuperação económica nos países desenvolvidos. So we need some other mechanism to generate a big increase in global demand. Então precisamos de um outro mecanismo para estimular o crescimento da demanda a nível global. So we need to go back to those ideas about a global Marshall Plan as a mechanism to put increased purchasing power in the hands of developing countries as a way to drive forward global growth. Então temos que voltar a raciocinar um pouco como se pensou no pós-guerra com o Plano Marshall, onde o objetivo seria aumentar ou recuperar o poder aquisitivo das populações nos países em desenvolvimento para poder gerar assim um aumento da demanda global. So the idea is to create global funds that work on the model of the World Bank, but with greater democratic and environmental accountability. Então a ideia seria talvez gerar alguns fundos globais, um pouco usando como modelo os mecanismos do Banco Mundial, mas com mais estruturas de governança, com mais transparência e com uma preocupação ambiental para o desenvolvimento de energias limpas, enfim, mecanismos de desenvolvimento ecologicamente sustentável. These funds would get some initial capitalization from government, and then they would sell bonds in the global bond market in the way the World Bank does, and then re-loan that money to regional development banks, Inter-American Development Bank, to national development banks, to more state and local institutions. Então estes fundos globais inicialmente seriam viabilizados com contribuições dos governos nacionais e a partir daí emitiriam títulos que seriam negociados nos mercados financeiros globais para, com essa capitalização, garantirem o financiamento de órgãos e de organismos regionais, nacionais e até locais para financiamento de projetos de desenvolvimento. So, unlike the Global Marshall Fund, funds would be made available to finance projects in every part of the world, the developed countries, the emergent economies, the poorer countries, all driven by the idea of expanding global demand to solve the pressing problems of energy and infrastructure, health and education. Então, diferentemente do Plano Marshall, estes fundos teriam uma atuação verdadeiramente global, estando disponíveis em qualquer local do mundo para apoiar projetos que gerassem um aumento da demanda e pudessem então atender às necessidades de desenvolvimento de infraestrutura, de energia, saúde, educação. And I'm not arguing for just giving away the money wastefully, doing it prudentially, financing good projects, projects which have a rate of return, but that over time, scaling this up to, it will take time to scale up, but the intuition behind it is that in every country, we can no longer expect big corporations to provide employment for large sectors of the population, and we need new mechanisms to finance bottom-up forms of economic growth and employment. Bom, então a constatação é que realmente no estado atual das coisas as grandes corporações não têm mais a capacidade de gerar emprego e de viabilizar
ciclos de recuperação económica substanciais, e caberia então a estes fundos, não de uma forma perdulária, mas apoiando projetos que tivessem ciclos de vida mais longos, fossem capazes de absorver